Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos importantes para a cidade. Nesta edição, vamos falar sobre um projeto do Poder Legislativo que visa ampliar a participação da população idosa na construção de propostas de interesse público aqui no município. Também é pauta do programa de hoje a campanha Agosto Dourado, de incentivo à amamentação. O Panorama vai tratar ainda de eventos como audiências e cursos realizados na Câmara ao longo da semana. Mas iniciamos esta edição anunciando os novos projetos de lei protocolados no Legislativo. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo, no Boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas na última semana aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Deu entrada na Secretaria de Atividade Legislativa projeto de lei de Odélio Chaves, que institui a política municipal de atenção à saúde mental de pessoas com transtornos associados à dependência de jogos de azar. A medida visa promover ações de prevenção, acolhimento, tratamento e reinserção social de pessoas afetadas pela ludopatia. Odélio Chaves também apresentou proposta que institui o Programa Municipal de Apoio, Reconhecimento e Cooperação com entidades que promovam a vida desde a concepção. O vereador propõe uma parceria entre o poder público e organizações da sociedade civil que desenvolvem ações de acolhimento, assistência, orientação e promoção da dignidade da pessoa humana, valorizando o trabalho voluntário em benefício de gestantes e famílias. Jean Dornelas protocolou 3 projetos essa semana, o que institui o Dia do Procurador Municipal no município, a ser comemorado em 19 de dezembro, o que inclui no calendário oficial do município o Dia da Denominação Batista, do Crente Batista e da Igreja Batista, a ser celebrado em 3 de outubro. Do mesmo autor, projeto de lei trata da instituição em 2 de junho do Dia da Família Italiana. Clebinho Kizumba apresentou a proposta que declara de utilidade pública municipal a entidade Desportivo Júnior. Também foram protocoladas 361 indicações, 8 moções, 160 requerimentos. Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 5 dos 7 projetos que constavam na pauta da 26ª sessão ordinária do ano. Confira quais foram as propostas analisadas pelos parlamentares. Confira o resultado das votações da 26ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de agosto na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Os vereadores analisaram 7 propostas. Foi aprovado pela maioria, em primeira discussão, projeto de lei que cria o Plano Municipal do Esporte, de autoria de Clebinho Kizumba. Também em primeira discussão foi aprovada a criação do Dia do Jovem Assembleiano, proposta de Felipe Alcalá. Outro projeto do vereador que foi aprovado é a instituição da política de assistência integral às pessoas com ludopatia. Aprovados quanto ao mérito estão os projetos do Executivo, que abre no orçamento fiscal um crédito adicional especial no valor de R$40 mil para atender a Secretaria Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, e do vereador Jonathan Santos, que institui no calendário oficial de eventos do município a campanha Proteção Animal em Ação, PET Social, realizada anualmente em outubro. Votação da proposta do Executivo que cria o Festival Paulo Moura de Música Instrumental foi adiada por uma sessão para a inserção de emendas sugeridas pelo Conselho Municipal de Cultura. Também foi feito pedido de vista para o projeto de Alcalá, que obriga a inclusão de mensagens educativas nos livros, cadernos e demais materiais didáticos fornecidos pelo Poder Público Municipal, contendo informações e o número de denúncia para casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. As propostas analisadas durante a sessão seguem agora para a sanção ou veto do prefeito Fábio Cândido.
Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara de São José do Rio Preto você encontra no site do Legislativo. Basta acessar www.riopreto.sp.leg.br. O orçamento municipal para o ano de 2027 foi tema de audiência pública no Legislativo riopretense. Veja como foi. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para debater o projeto da LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2027, documento que estima a receita e fixa a despesa do município para o próximo ano. O vereador Alex de Carvalho, presidente da comissão, comandou a audiência. Os munícipes que fizeram uso da palavra destacaram a importância da destinação de recursos para a Secretaria de Meio Ambiente, para a produção de estudos e projetos técnicos que incentivem a arborização e a preservação dos mananciais hídricos da cidade. As propostas recebidas serão encaminhadas a todos os vereadores e para a Comissão de Finanças e Orçamento, que, se acatarem as indicações, podem apresentar emendas que serão incorporadas à lei orçamentária. A previsão de receita para 2027 é de 4,1 bilhões de reais. O valor apresentado é um crescimento de 8,52% em relação ao estimado para 2026, que foi de 3,85 bilhões. A LOA precisa ser votada até o final de novembro. A Câmara de Rio Preto também sediou o curso de capacitação para servidores públicos. A ação foi realizada por meio de parceria entre entidades pedagógicas do Executivo e do Legislativo. A Escola do Legislativo da Câmara de Rio Preto realizou um curso em parceria com a Escola de Gestão Pública Ana Maria Vilela, com foco nas emendas parlamentares. Dezenas de servidores da Câmara e da administração direta e indireta do município estiveram presentes no evento, que abordou o ciclo das emendas, detalhando seus processos e tramitações. O vereador Paulo Paulera abriu o evento falando sobre a importância da capacitação dos servidores. As chamadas emendas impositivas, ela foi criada aqui nessa Câmara, ela já existe em várias câmaras do Brasil, na Assembleia, no Senado, na Câmara Federal, em todas as assembleias, e aqui foi criado por uma lei do vereador Bruno Moura. Foi um grande ganho, principalmente para as entidades. A responsável por ministrar o curso foi Renata Fiorin, engenheira civil da Secretaria de Planejamento, que falou sobre questões como planejamento orçamentário, elaborações técnicas, transparência, prestação e execução de contas. Eleições 2026. Desde o dia 16 de agosto, candidatos e partidos políticos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral nas ruas, em materiais impressos e na internet. Reportagem produzida pela equipe do Tribunal Superior Eleitoral mostra quais são as principais regras para esse tipo de divulgação. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo
E no próximo bloco vamos falar de um projeto desenvolvido na Câmara de Rio Preto que busca fortalecer a participação social da população idosa. Voltamos já. Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Lei municipal em vigor determina a exibição de vídeos educativos sobre a prevenção da violência contra a pessoa idosa em todas as salas de cinema do município. Os vídeos devem ter duração de no mínimo 30 segundos e exibidos durante os trailers, antes dos filmes, como forma de orientar a população. A criação dos vídeos educativos é de competência dos responsáveis pelas salas de todas as redes de cinema do município. O descumprimento da lei sujeita o infrator a multa no valor de 25 unidades fiscais do município, aplicada em dobro no caso de reincidência. Os valores arrecadados a título de multa são encaminhados para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial do Poder Legislativo e durante a programação da TV Câmara. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, meu nome é Valmir Schurk, sou docente de segurança do trabalho do SENAC e vim hoje para trazer uma dica de segurança para a sua casa. Você sabia que a maior parte dos acidentes envolvendo intoxicação com crianças em nossas casas ocorrem por ingestão de produtos químicos? Isso tem uma das explicações muito simples de entender. Os produtos de limpeza normalmente são coloridos e remete à mente da criança a sucos ou refrigerantes, por isto que não devem ser armazenados de maneira sem rotulagem ou ao alcance das crianças. Uma dica importante nesse sentido é: mantenha o rótulo original. No rótulo tem orientações de segurança e até mesmo como proceder em caso de um acidente desse tipo. Você pode pesquisar no site do fabricante e procurar um documento chamado FDS, Ficha de Dados de Segurança, pois lá terá instruções de como proceder em casos de acidente. Última dica muito importante: converse com a criança da sua casa, explique para ela que produtos de limpeza ficam armazenados em locais específicos, diferentes dos produtos de consumo. O Panorama TVC está de volta e o assunto agora é o Parlamento Sênior, um projeto da Escola do Legislativo aqui da Câmara de Rio Preto.
A iniciativa pretende estimular a participação social dos idosos e ampliar a contribuição dessa população na construção de políticas públicas. As inscrições para o projeto já estão abertas e sobre esse assunto eu converso com Poliane Leal, que é diretora-geral da Escola do Legislativo, e com Alessandra Nunes Lisboa, que é a coordenadora pedagógica da escola. Meninas, muito obrigada pela participação. Eu começo com a Poliane. Quem pode se inscrever no Parlamento Sênior? Quais são os critérios? Precisa de alguma formação prévia? Não precisa de formação prévia. Justamente é isso que a gente quer do Parlamento Sênior. A vivência, as histórias. São pessoas acima de 60 anos ou mais, tá? Não precisa, como eu já disse, da formação acadêmica e nem formação política ou conhecer a Câmara. O que a gente quer, falo de novo e friso de novo, são pessoas que queiram mesmo conhecer como que é o trâmite daqui, como que funciona a criação de um projeto de lei e quer ajudar Rio Preto a ser um pouco melhor, tanto para a população 60 a mais, né, que a gente fala, quanto como um todo. Mas aí precisa ser um morador de Rio Preto? De Rio Preto, tem que ser residente em Rio Preto. Alessandra, fala pra gente qual que vai ser o tema desta que é a primeira edição desse Parlamento Sênior. Sim, essa é o projeto piloto, é a primeira vez que a gente executa esse projeto e o tema desse ano é Cidade para Todas as Idades, participação, respeito e qualidade de vida. É um tema bastante amplo, mas a ideia é justamente essa, provocar os participantes a pensarem numa cidade que seja construída para que as pessoas possam envelhecer melhor. E aí, dentro desse grande tema, a gente está falando de inclusão, mobilidade, o que mais? Que tópicos vão aparecer nessas discussões? Exatamente. A gente organizou o projeto dentro de eixos temáticos. Então, a gente pretende discutir saúde, bem-estar, acessibilidade, participação social e direitos das pessoas idosas. Bacana. Poliane, e quem quiser participar, como é que deve proceder? Onde faz a inscrição? Onde encontra o formulário? Tá, o formulário a gente está divulgando bastante no nosso Instagram. Aliás, eu vou fazer até uma propagandinha, @Escola do Legislativo, RP, tá? Além dos nossos canais oficiais, tanto da Escola do Legislativo quanto da Câmara, a gente tem uma equipe muito preparada, que a gente sabe que tem alguns idosos. Esse público é um pouco, eu falo assim, que não é muito ligado no digital, né? Então pode ligar aqui nos nossos telefones ou pode vir aqui pessoalmente que a gente ajuda a fazer a inscrição, tá? Perfeito. Enquanto a Poli foi falando, os contatos todos na tela, tanto de perfil do Instagram, os telefones, números também que funcionam como o WhatsApp, eu vou reforçar aqui, 3214-7794, telefone também 3214-7777 e também quem preferir pelo e-mail edl@riopreto.sp.leg.br. Alessandra, queria que você contasse para a gente como é que vai funcionar o projeto. Como que vão ser esses encontros? Vão ser em qual formato? Palestras, workshops? Como é que vocês pensam esse projeto, né? Os encontros entre esse grupo que vai ser formado? Perfeito. A ideia desse projeto é seguir mais ou menos o mesmo modelo dos outros projetos que a Escola do Legislativo já desenvolve aqui na casa. E não no formato de palestra, na realidade. A gente chamou os encontros de oficinas, justamente porque o objetivo é que haja um espaço de diálogo, né? Então, nos encontros formativos, né, nas formações, os especialistas virão para dialogar com os participantes, né? Então, trocar ideias sobre os eixos temáticos, que são aqueles que eu já citei, saúde, bem-estar, acessibilidade, participação política, direitos da pessoa idosa, e então que seja estabelecida uma troca com os participantes. Entendi, justamente para promover a troca, o debate. O diálogo, exatamente. E me fala uma coisa, quando começam esses encontros, que dias eles serão realizados, horários? Perfeito. Todos os encontros acontecem às sextas-feiras, às 15 horas, e o projeto ele foi pensado para acontecer nos meses agora de setembro, outubro e novembro. Então, a gente vai ter 2 encontros que são oficinas temáticas, que acontecem agora em setembro, nos dias 11 e 25 de setembro. Depois, a gente tem 2 encontros
que são oficinas de elaboração de proposituras, que vão acontecer no mês de outubro, no dia 2 e 16 de outubro, e depois nós teremos em novembro uma plenária final, que vai ser o momento em que as propostas elaboradas vão ser apresentadas e discutidas em 6 de novembro. Então, todos os encontros às sextas-feiras, às 15 horas. Poli, e depois dessas propostas reunidas, elaboradas, para onde vai esse material? Tá. Os materiais, como eu disse, a Escola do Legislativo, a gente está aqui dentro, né? Então, a gente consegue fazer o encaminhamento. Então, o projeto ele não tem somente caráter educativo. A gente vai encaminhar essas ideias, essa vivência, tudo que foi elaborado, tanto para os gabinetes dos vereadores, quanto para a comissão permanente pertinente, ou para o órgão ou executivo cabível dentro da ideia que aquela população, que aquele idoso fez. Entendi. Então já vai ser direcionado para quem possa dar andamento àquela proposta. Exato. Lembrando só, Vivian, que assim que passa a plenária, isso não se torna um projeto de lei, não se torna um decreto, não se torna uma ação mesmo do executivo. A gente vai só encaminhar a ideia para que os parlamentares vejam e possível um apadrinhamento. Entendi, né? Possam encampar e apresentar isso mesmo. Com teor semelhante, ou dar pelo menos andamento àquela discussão, né? Isso, a gente fala apadrinhar, né? Apadrinhar a ideia para que ela se torne real mesmo e se torne alguma iniciativa de alguma política pública para eles. Poli, para quando está previsto o encerramento, vai ter certificado? Como é que vai funcionar isso? Vai, né? Sim, para todo mundo, para todos os participantes que tiverem uma frequência mínima que a gente estipulou, vai receber um certificado ao final da plenária. Então, no final da plenária vai ter uma solenidade aí para a gente tirar uma foto e tal. Que bacana. Bom, e a gente está falando aqui do Parlamento Sênior, aí, uma iniciativa que vai reunir a população idosa para discutir melhores encaminhamentos para a nossa cidade, mas a Escola do Legislativo já realiza um projeto semelhante, que é o chamado Parlamento Mulher. E eu queria que a Alessandra falasse para a gente um pouquinho sobre essa iniciativa, né? Como é que está o andamento desse projeto? As mulheres já se reuniram, já estão em qual fase desse programa? Sim, o Parlamento Mulher também começou esse ano, né, como um projeto piloto, e elas já tiveram os encontros de oficinas temáticas, já tiveram também o encontro de oficina de elaboração de propostas, e agora vai ter o momento da plenária em que essas propostas que estão sendo desenvolvidas ainda, porque essas mulheres, elas se reúnem para, além dos encontros que acontecem aqui na Câmara Municipal, elas se reúnem também para elaborar essas propostas, para continuar a elaboração das propostas. Então, a gente vai ter a plenária final, em que essas propostas vão ser lidas pelas participantes e depois apreciadas e votadas. As propostas que forem aprovadas vão ser encaminhadas como indicação ao Poder Executivo, aos vereadores e às comissões competentes. Então, elas estão aí no momento de finalizar a elaboração das propostas para que essas propostas sejam apreciadas na plenária. Poliane, como é que você avalia a participação dessas mulheres, o andamento do projeto, a resposta, o retorno que elas vêm dando desse trabalho, assim, né? Porque eu participei do dia da abertura, da primeira. São mulheres muito distintas, idades diferentes, trabalhos diferentes, formações diferentes. Como é que você tem visto toda essa diversidade nesse projeto e o resultado disso, né? Sim, são em torno de 20 mulheres ali participando, lembrando que esse é um projeto piloto que a gente quer que fique anual aqui na casa, né? Tanto o Parlamento Mulher quanto o Parlamento Sênior, a gente está tocando piloto agora para que o ano que vem a gente deixe ele anual. E essas mulheres que estão participando, a gente tem desde ensino fundamental até mestrado e doutorando. Então, é uma discrepância muito grande, mas você vê que as dificuldades, elas são mulheres. As questões são as mesmas são as ali, mesmas, né? Vidas, em diferentes momentos da vida. São diferentes momentos da vida, mas são as mesmas questões, sempre falando de segurança da mulher, violência da mulher. Então, a gente está tendo um retorno muito positivo e as ideias são muito boas. Eu peço para que vocês acompanhem a plenária, porque vocês vão se surpreender. Que bacana. Bom, e um outro projeto, esse ainda mais antigo da Escola do Legislativo, é o Câmara Jovem, que reúne estudantes de escolas públicas e privadas aqui do município, também
para debater as questões da cidade. Eu queria que a Alessandra contasse um pouquinho para a gente sobre a edição deste ano. São quantos alunos, quantas escolas? Perfeito, Vivian. O projeto Câmara Jovem, como você disse, já é um projeto mais antigo, que respeita uma resolução e ele acontece de uma forma um pouco diferente, ele tem a duração de 1 ano. Esse ano nós tivemos mais de 80 inscritos, né, adolescentes inscritos. Hoje se mantém no projeto aproximadamente 60 alunos, né, porque existe uma evasão ao longo do projeto. E é um projeto que tem encontros formativos, que a gente chama de capacitações, e todos os meses acontecem uma sessão ordinária jovem. Então, esse é um projeto que tem realmente uma estrutura mais próxima do funcionamento do Poder Legislativo, com sessões mesmo, né? E é um projeto muito especial. A ideia é a mesma, né? É de proporcionar uma vivência ali de troca e de diálogo, porque a gente não quer ensinar nada para eles, né? A gente quer proporcionar um espaço em que eles possam apresentar suas ideias. E aí existe essa troca com eles. Então é um projeto muito legal. Que bacana. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu quero pedir para que vocês, integrantes da escola, deixem um recado final, chamando o público para participar inicialmente do Parlamento Sênior, que é esse que a gente está com as inscrições abertas agora até o dia 30 de agosto, e também para quem se interessar pelas próximas edições de Parlamento Mulher e Câmara Jovem. Poliane, vamos começar com você. Olha, o meu recado é participem. Nós, como escola, nós estamos aqui para ser uma ponte entre a população, a sociedade civil e a Câmara Municipal. As vagas do Parlamento Sênior são limitadas, a gente produziu e está tentando elaborar o Parlamento Sênior com maior carinho para vocês. Então participem, 60 anos ou mais, né? Perfeito. Moradores de Rio Preto, de 60 anos ou mais. Se você quiser participar, já procure o formulário, está disponível no perfil da Escola do Legislativo no Instagram, que é @Escola do Legislativo RP. Se você preferir, basta acessar o site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Lá também a gente tem uma notícia em destaque do Parlamento Sênior e por ela você acessa o formulário também. Quero agradecer imensamente a Alessandra e Poliane. TV Câmara sempre aberta aos trabalhos da Escola do Legislativo. Muito obrigada. Muito obrigada. E dando sequência aqui ao panorama, eu falo agora sobre uma iniciativa que oferece aos comerciantes do centro de Rio Preto informações sobre linhas de crédito e também oficinas voltadas ao fortalecimento dos negócios. Confira os detalhes da ação. A Prefeitura de São José do Rio Preto, em parceria com o Sebrae e a Associação Vivo Centro, lança na terça-feira, dia 25 de agosto, o projeto Prospera Centro, iniciativa voltada ao fortalecimento dos empreendedores da região central do município. O evento será realizado das 13h30 às 15 horas no Centro de Convenções das Lojas Lívias, na rua Jorge Tibiriçá, 2810, no centro. Durante o lançamento serão apresentadas as linhas de crédito disponíveis para os empreendedores, além da programação de capacitações gratuitas. As opções de crédito incluem linhas do Banco do Povo de até R$21 mil e da Desenvolve SP com valores de até R$30 milhões, com pagamento em 10 anos e carência de 36 meses. Voltada aos micro e pequenos empreendedores da área central, a programação reúne 4 oficinas gratuitas com conteúdos relacionados à rotina, à gestão e ao desenvolvimento dos negócios. A primeira capacitação será realizada nos dias 1º e 2 de setembro com o tema Faça do Atendimento uma Ótima Experiência. No dia 15 de setembro, a programação aborda fluxo de caixa, com foco no controle e na compreensão das finanças da empresa. Já no dia 18, os participantes poderão aprender sobre Google e WhatsApp para negócios. Encerrando a programação, no dia 22 de setembro será realizada a capacitação de primeiros socorros. O Prospera Centro dá continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Prospera Território, que desde 2025 já passou por regiões como Pinheirinho, Cidade da Criança, HB, Schmidt, Talhado e Represa. As ações capacitaram em média 50 empreendedores por edição. As inscrições para as capacitações são gratuitas e podem ser realizadas pelo formulário disponível
no portal da Prefeitura. Basta acessar o riopreto.sp.gov.br e digitar no campo de busca Prospera Centro. Você sabia que existe uma legislação local que trata do acesso gratuito à internet no interior das agências bancárias? Saiba mais sobre o tema no nosso quadro É Lei em Rio Preto. Os usuários de agências bancárias de São José do Rio Preto têm direito a acesso à rede de internet Wi-Fi de forma gratuita. A regra é determinada por lei municipal. O Wi-Fi gratuito pode ser acessado dentro das dependências da agência bancária e durante a utilização dos serviços do banco. Eventuais atos ilícitos praticados por usuários durante a utilização da rede são de responsabilidade exclusiva do autor da conduta, nos termos da legislação vigente. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor no site oficial do Poder Legislativo e durante a programação da TV Câmara. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre uma campanha que destaca a importância do aleitamento materno. Voltamos já. Quiz da Câmara Municipal. Quantos vereadores são necessários para iniciar uma sessão? A. 8 vereadores. B. 15 vereadores. C. 23 vereadores. Tempo. A alternativa A é a correta. São necessários 8 vereadores presentes no plenário da Câmara Municipal para que uma sessão ordinária ou extraordinária seja realizada. Você sabe o que é quórum? Quórum é o termo usado para determinar o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação possa ser considerada válida. O quórum, chamado de maioria simples, é definido contando-se o número de vereadores presentes na votação e dividindo por 2. Por exemplo, um projeto é aprovado se receber votação favorável do primeiro número inteiro acima da metade dos vereadores presentes. Se 12 vereadores estão na sessão, é preciso que 7 votem a favor. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Hoje em dia tem muita coisa que parece real, mas na verdade não é. Vídeos artificiais, falas tiradas de contexto, cortes enganosos. Os conteúdos mentirosos tentam ao máximo imitar a realidade para parecer confiáveis. Em uma simples visita às redes sociais, você vai encontrar milhares de conteúdos que imitam o formato de notícias reais, com manchetes convincentes, imagens editadas e criações de inteligência artificial. Isso é tão comum que quase 90% dos brasileiros admitem já ter acreditado em fake news. E não há por que ter vergonha disso. Cair em fake news não é problema. O problema é produzi-las e compartilhá-las intencionalmente. Por isso, mesmo que algo pareça real, mas soe estranho, pesquise um pouco mais. Repare nos gestos, movimentos faciais e tom de voz. Se algo parecer artificial, desconfie. Veja outras fontes e confirme as informações daquilo que você recebe antes de compartilhar. A verdade nem sempre é a notícia mais chamativa, mas é sempre a mais importante. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Lei municipal torna obrigatória à rede pública municipal de ensino a matrícula de irmãos na mesma unidade escolar ou creche, desde que estejam em faixa etária compatível com as etapas de ensino oferecidas pela unidade. A matrícula conjunta de irmãos tem atenção especial quando pelo menos um dos alunos estiver em idade de creche ou pré-escola, nos casos de deficiência, transtorno do espectro autista ou outra necessidade de educação especial. E quando a família estiver cadastrada em programas de assistência social ou comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica. Mais informações sobre esta e outras leis municipais em vigor estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Posso votar sem biometria?
Eu acho que pode votar. Óbvio que não. A resposta está no capítulo 1 do Manual do Eleitor. Se seu título estiver regular, você pode votar mesmo sem a biometria cadastrada. Desde 2008, a Justiça Eleitoral usa impressões digitais para identificar o eleitorado. A identificação biométrica torna o processo eleitoral mais seguro, impede que uma pessoa vote no lugar de outra e evita a duplicidade de inscrições, por exemplo. Mesmo quem ainda não cadastrou a biometria poderá votar normalmente, com um documento oficial com foto. Para outras informações, acesse o site. Panorama TVC está de volta e a gente abre esse bloco falando da campanha Agosto Dourado, uma ação de apoio e incentivo ao aleitamento materno. Quem traz os detalhes sobre a importância desse movimento é Priscila Teodoro, gerente do Banco de Leite Humano aqui de Rio Preto. Priscila, muito obrigada pela sua participação. Queria já começar falando sobre qual a recomendação dos órgãos de saúde sobre a amamentação. Então, como que ela deve ser feita ali nos primeiros meses de vida e até qual idade dessa criança, no mínimo, né, ela é recomendada ali? Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre o aleitamento materno e possivelmente sobre a doação de leite, é sempre um prazer, né? Então, os órgãos de saúde, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Ministério da Saúde, eles recomendam que a criança seja amamentada de forma exclusiva, ou seja, só com leite do peito, da mama, da sua mãe, até o 6º mês de vida. Mas esse aleitamento materno, ele pode ser estendido até os 2 anos ou mais. Aí nessa fase ele é complementado com outros alimentos. Perfeito. Quando a gente fala de alimentação exclusiva ali nos primeiros 6 meses, a gente está falando que então não precisa dar para esse bebê água, chá, nada. O leite traz tudo. Isso, não é necessário dar água, não é necessário dar chá. O leite materno, ele contém todos os nutrientes, contém água, tudo que o bebê precisa para se desenvolver nessa fase. Perfeito. Priscila, o nome da campanha, esse dourado, é justamente por considerar esse alimento um padrão ouro, de tão importante e completo que ele é. Como é que ele protege a criança? Por que ele é tão importante, né? Que tipo de nutriente e de benefícios esse alimento traz para a criança? Nós costumamos falar que o leite materno ele é personalizado, ou seja, ele é único da mãe para o próprio filho. Então, dos nutrientes, todos eles são importantes, mas nós temos presente no leite materno as imunoglobulinas, que são os fatores de proteção contra infecções, deixa a criança mais saudável, um leite completo e tem todos os nutrientes para essa criança se desenvolver de forma saudável, né? Perfeito. Muitos textos, muitos especialistas falam inclusive de combate contra infecções, contra diarreias, então ele protege essa criança de forma muito ampla, né? Até saúde bucal tem estudos que tratam disso, né? Isso, perfeito. Também ele auxilia na prevenção da obesidade infantil, né? Isso é muito importante que a gente fale com as famílias, né? Claro que associada depois a uma boa alimentação complementar, a amamentação, ela é uma forma de regular a saciedade dessa criança. Porque quando uma criança é alimentada no seio da sua mãe, ela que decide a hora que tá bom, que o estômago dela encheu. Quando é ministrado um leite, principalmente em outros recipientes, principalmente com a criança mais deitada, esse leite vai pela gravidade e o bebê vai tomando a quantidade que é ofertada para ele. Então, não é ele quem decide a hora ali de parar, né? Então, isso traz um mecanismo de saciedade mais autônomo para a criança. E ela consegue digamos assim, saber o quanto ela precisa de alimento, mas claro que depois a alimentação saudável depende também do que a família vai oferecer, né? E também previne contra o diabetes,
né? Então, é muito importante a amamentação. Sempre quando possível, a criança deve ser amamentada. Priscila, eu tenho alguns dados aqui, dados que são do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN. Eles indicam que, no ano passado, em 2025, a amamentação exclusiva para bebês ali de 0 a 6 meses, esses bebês, os considerados aí acompanhados pela atenção primária do SUS aqui no Brasil. Essa alimentação exclusiva registrava aí 57% de cobertura. Quando a gente vai só para esse ano, 2026, aí até agosto, essa cobertura atingiu 59%. Mas tem um outro levantamento, que é do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que aí considera uma população um pouco maior, considera que 45% das crianças brasileiras entre 0 a 6 meses recebem aí o leite materno exclusivamente. Só que a OMS tem uma meta aí para a gente para 2030, que é de 60% desse aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, né? Como é que você avalia esses números? Você acha que a gente tem condições de chegar lá? Olha, eu acredito muito na amamentação e eu acredito que temos condições sim de chegarmos lá. Porque nós somos um país que nós temos um sistema único de saúde, que é o SUS, que trabalha na promoção, na prevenção da saúde, né? Então, isso que nós estamos fazendo hoje, de levar uma informação adequada para a população, das mulheres saberem, das famílias saberem, onde possam recorrer diante da dificuldade na amamentação, eu acredito que é um número audacioso, porém promissor. Eu considero muito alcançável. Perfeito. Priscila, quando a gente fala de amamentação, a gente pensa exclusivamente, às vezes, na mãe. Mas vocês que trabalham com essa questão sempre defendem uma ideia de que é um compromisso coletivo. Explica pra gente como que toda a sociedade pode também trabalhar em prol dessa criança, em prol da saúde dessas crianças, né? Sim, nós defendemos que é um compromisso coletivo, sim, porque uma mãe sozinha, ela não alimenta o seu bebê. Ela precisa do apoio da família, do companheiro, da companheira, o apoio da sociedade, né? Seja em qualquer fase da lactação, um bebê, uma criança maior, né? Principalmente quando nós vemos uma criança maior, às vezes a sociedade acaba falando, nossa, tá tão grandão, tá mamando no peito ainda. O leite materno, ele não perde o seu valor nutricional, né? Então, a sociedade tem esse dever, nós, enquanto sociedade, enquanto saúde, os profissionais de saúde têm esse dever de apoiar essa mãe, essa família, para que eles consigam amamentar essa criança, né? Porque é um direito da criança receber o melhor alimento para se desenvolver de forma saudável. E eu acredito que outro ponto muito importante que nós precisamos trabalhar é o retorno ao trabalho da mulher que amamenta, né? Porque o retorno ao trabalho é um momento crucial, né, para a manutenção ou não dessa amamentação. Então, muitas mulheres que vão retornar, infelizmente, acabam pensando em desmamar, até pela dificuldade de manter essa produção de leite ativa no organismo dela, né? Precisaria de um espaço, não precisa ser nada muito robusto, nada muito tecnológico, mas um espaço onde ela consiga ou extrair o leite da sua mama para armazenar para o seu bebê, para que a creche, escola ou o cuidador ofereça para a criança, né? Ou então, caso seja possível, um espaço que ela consiga amamentar o seu bebê, né? Então, os empregadores teriam que estar atentos a isso, a essas salas de amamentação e o respeito ao intervalo que ela tem direito também de amamentação, né? Isso, com certeza. A sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta é fundamental na manutenção dessa amamentação aí no retorno ao trabalho, porque hoje nós contamos, na maioria das empresas, com um período aí de 120 dias, né, de licença maternidade, que equivale a 4 meses, e não aos 6 meses que preconiza o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Tá certo. Priscila, e o banco de leite trabalha com essas mães que alimentam os filhos, mas que também podem ajudar a alimentar outras crianças, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que é o trabalho da captação do leite doado,
Que mulher pode ser uma doadora de leite? Tem alguns critérios estabelecidos? Como é que funciona isso? Sim, sim, tem critérios estabelecidos. Então, assim, toda mulher que amamenta o seu bebê ou que extrai o seu leite para oferecer para o seu bebê, ela é uma potencial doadora. Ela precisa estar saudável, né? Nós solicitamos alguns exames que são realizados de forma rotineira no pré-natal, né? Nós conseguimos considerar esses exames realizados no pré-natal e, se for necessário repetir, tudo é feito sem custo, né? O banco de leite oferece o recipiente para a mulher coletar e congelar o leite no conforto do domicílio dela. Nós levamos esse recipiente, esse material de coleta na residência, não precisa dela ir até o banco de leite buscar, né? E nós também, uma vez por semana, buscamos esse leite que ela coletou e congelou no conforto do lar dela. Então, assim, nós estendemos um tapete vermelho para essa mulher doadora, porque ela já é tão solidária, né, aos bebês que precisam. Por que não sermos solidários com ela, né? Então, e quem quiser ser uma doadora, como é que faz? Procura o banco? Como é que é esse contato? Isso, ela pode realizar, se ela já souber fazer a extração do leite da mama, ela realiza um contato telefônico com o banco de leite humano. Nós conseguimos fazer o cadastro de doação por telefone, passar todas as orientações por telefone e ela recebe o frasco no conforto da residência dela. Se ela não souber coletar, ela pode agendar um horário no banco de leite humano ou na nossa unidade móvel, que nós temos um veículo com uma equipe capacitada percorrendo o município, as unidades básicas de saúde, os hospitais. Então, onde avistar a nossa unidade móvel, ela pode também realizar o cadastro e aprender a coletar. Esse veículo é adaptado para essa necessidade também. Que bacana, tudo facilitando essa troca, né? Essa contribuição, Isso. né? Me fala uma coisa, Priscila, depois que o leite chega para o banco de leite, por qual processo ele passa e por que é necessário esse processamento? O leite, ele é processado, ele passa por um processo que nós chamamos de pasteurização do leite e também sofre um controle de qualidade. O que é isso? Nós coletamos exames nesse leite, né, para saber se está tudo ok, se ele está viável, se ele está próprio para o consumo do nosso receptor. Quem é o receptor? O bebê prematuro que está internado numa UTI neonatal. É essa criança que vai receber o leite. Então, passa por esse rigoroso controle de qualidade. Perfeito. Aí, uma dúvida que nem estava aqui na pauta, mas que me surgiu, Priscila, por exemplo, quando esse leite aí já vai para a UTI neonatal, em geral, esses bebês prematuros estão se alimentando de que forma? É via interal, é por sonda, é copinho? Como é que é feito essa alimentação lá? Pode acontecer de ambas as formas, né? Pela sondinha, que vai direto no estômago do bebê, né? Que são aqueles bebês mais graves, ou um bebê muito prematuro, muito imaturo, que ainda não coordena sucção, respiração e deglutição. E para aqueles bebês que já têm uma capacidade para fazer essa coordenação, pode ser administrado por copinho. Então, assim, até para os bebês que estão em casa, quando vai ser ofertado um leite ordenhado da própria mãe, quando ela retorna ao trabalho, né, quanto nas instituições, é importante que não se utilize bicos, como no caso da mamadeira, porque ela pode causar a confusão de bico e a confusão de fluxo, né? Fica muito fácil para o bebê mamar e ele acaba desinteressando pelo seio materno, que trabalha melhor essa musculatura, a face do bebê e o desenvolvimento dessa criança. E, em geral, para esses bebês que estão internados, por quais motivos, na maior parte das vezes, esse leite não vem da própria mãe ou vem e aí o leite do banco de leite complementa? Como que é isso? Um bebê prematuro, ele recebe o leite da própria mãe quando ela consegue fazer essa extração, essa ordenha no hospital. Aqui em São José do Rio Preto nós temos o Hospital da Criança e Maternidade, a Santa Casa, que tem postos de coleta de leite humano dentro do hospital, e o benefício do bebê que recebe o leite da própria mãe, que a gente fala o leite cru, que não passa pelo processo de pasteurização, é muito maior. Por quê? É aquele leite personalizado fabricado da mãe para o próprio filho. E, além de tudo, tem uma concentração maior ali de imunoglobulinas que ajuda na recuperação da saúde imunológica dessa criança, né? Que bacana. Priscila, quando a gente fala dos números do Banco de Leite Humano de Rio Preto,
Qual é o volume de leite coletado, em média, por mês, processado e distribuído? Quais são esses números atualmente? O Banco de Leite Humano de São José do Rio Preto, ele é bem significante no estado de São Paulo, tá? É um dos maiores bancos de leite humano do estado. Estamos aqui no interior, mas somos uma potência e nossos números são bem altos. É uma média de 144 litros de leite captados por mês, né? Nós atendemos em torno de 80 a 120 bebês prematuros internados nas UTIs neonatais do nosso município. E nós temos aproximadamente de 100 a 120 doadoras de leite por mês cadastradas no banco. Então, são números bem expressivos. E no Banco de Leite Humano nós realizamos também aproximadamente 380, 400 assistências às mulheres com dificuldade na amamentação. Então, nós trabalhamos com a doação, mas também com as dificuldades, as dúvidas na amamentação. Porque se a mulher não consegue amamentar, nós não vamos ter doadora, né? E isso traz uma economicidade também para a sociedade, né? A questão de embalagens não tem essa necessidade e a questão também da mulher faltar menos ao trabalho quando amamenta, porque a criança fica menos doente e o crescimento do bebê, esse desenvolvimento saudável, que é uma criança que fica menos doente e quando fica doente se recupera de forma mais rápida. Que bacana. Esse trabalho de orientação com essas mães que têm dúvidas ou alguma dificuldade na amamentação, como é que ele pode ser solicitado? Às vezes é o UBS que indica ou a mãe pode diretamente procurar o banco? Como que funciona? Das duas formas. As UBSs têm uma grande parceria com o Banco de Leite Humano, então muitas vezes o bebezinho passa numa consulta com a pediatra, numa consulta com o enfermeiro ou com algum profissional e é vista essa necessidade de um acompanhamento mais aprofundado, né, mais especializado, a UBS, a unidade básica, encaminha para o banco de leite. Mas, caso você esteja na sua casa, não está indo numa UBS, não está nesse momento numa UBS, você pode também entrar em contato diretamente com o banco de leite e fazer o seu agendamento. Tá? Perfeito. Priscila, e tudo gratuito, né? Isso, tanto para quem é do SUS, quanto quem seja da saúde suplementar, do convênio, por exemplo, né? Sim, para todos, né? É tudo gratuito porque o SUS é um direito de todos, né? E um dever do Estado. Então, não é cobrado nada em momento algum, de forma alguma. Perfeito. Priscila, vocês acabaram de completar um ano numa nova sede. Eu queria que você contasse para a gente como é que está sendo o trabalho nesse novo prédio e um pouquinho sobre a equipe que compõe o banco. São quantos profissionais? Eles são de quais formações e funções? É multidisciplinar? Como é que é? Olha, é uma gratidão imensa nós estarmos nesse novo prédio, é um prédio amplo, que realmente foi construído e atende às necessidades de um banco de leite humano, né? Tem todo o conforto aí para atender a população, para os profissionais de saúde e a população, quando acessa o serviço, ela é atendida por uma equipe multiprofissional. Atualmente nós contamos com 16 profissionais, né, que entre os profissionais técnicos e a equipe de apoio. O que é isso? Os profissionais técnicos são os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudióloga, psicóloga, pediatra, nutricionista e nós temos a equipe de apoio, que são as recepcionistas, as meninas da higiene e limpeza, que deixam tudo organizadinho, limpinho, e as nossas motoristas. Bacana, uma grande equipe que faz um grande trabalho. Você falou um pouquinho sobre o destaque do banco de leite nosso aqui local em âmbito estadual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a condição e posição do Brasil. Parece que a gente tem uma das redes mais importantes, numerosas aí de bancos de leite em âmbito mundial, é isso mesmo? É isso mesmo, eu tenho muito orgulho de falar dessa rede brasileira de bancos de leite humano. É a maior rede do mundo, né? E para quem não tem esse conhecimento ainda, nós somos referência mundial em banco de leite humano. O Brasil exporta tecnologia em banco de leite humano para outros países. Tanto que hoje nós não falamos somente em rede brasileira de bancos de leite humano, mas sim em rede global de bancos de leite humano. Exportamos tecnologia para a Europa, a África, a América do Sul. Então é uma rede muito importante aí. Que bacana. Voltando a falar um pouquinho sobre ações específicas da campanha Agosto Dourado, já teve vários projetos realizados este mês que eu sei pelo banco,
mas ainda tem, no final do mês, a equipe do banco vai em alguns hospitais fazer capacitação. Como é que funciona isso? Isso. Durante todo esse mês nós desenvolvemos várias ações, né? Desde fornecimento de serviço à população, oferecemos oficina de Shantala, que é massagem em bebês. A nossa unidade móvel realiza e participa dos grupos nas unidades básicas de saúde. E nós fazemos também as capacitações, né? Nas unidades básicas de saúde e nos hospitais, com os profissionais também. Então, por exemplo, ontem nós estivemos num hospital aqui em São José do Rio Preto, realizamos uma capacitação e na próxima semana também. Porque qual é o objetivo, né? Instrumentalizar os profissionais de saúde, né, para que eles tenham o conhecimento necessário para plantar aí a sementinha e desenvolver nessa família o apoio necessário e ali a vontade, o desejo de amamentar esse bebê. Que bacana. Bom, gente, Priscila Teodoro falando desse trabalho tão importante do Banco de Leite Humano aqui de Rio Preto e também sobre essa campanha Agosto Dourado aí de incentivo à amamentação. Eu aproveito para deixar aqui os contatos e o endereço do Banco de Leite. A nova sede agora está na Avenida Filadélfo Gouveia Neto, número 1900, no Jardim Caparrós. Telefones 3214-3422 e 3222-2453. Priscila, qual que é o horário de funcionamento do banco para quem precisar, porventura, ir até lá ou ligar? Nós atendemos ao público das 8 às 16, é só ligar, fazer o agendamento, é muito simples para se fazer esse atendimento e estamos aí a serviço da população de segunda a sexta-feira. Perfeito. Priscila Teodoro, agradeço imensamente sua participação e as informações que você trouxe para a gente. Imagina, é sempre um prazer, estou à disposição sempre de vocês e da população. TV Câmara sempre de portas abertas para as ações do Banco de Leite. Bom, e agora vamos falar de oportunidades no mercado de trabalho. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto está com mais de 900 vagas abertas. Confira as principais oportunidades. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 976 vagas abertas nesta semana. São 56 oportunidades para ajudante geral, 51 vagas para pedreiro, 46 para atendente, 35 vagas para auxiliar de produção e 30 para trabalho como executivo comercial. Para ver a lista completa com todas as vagas disponíveis, acesse o site da Câmara Municipal. No menu que fica na parte superior do portal, é só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura riopreto.sp.gov.br. Seguimos falando de mercado de trabalho, mas agora dando destaque às habilidades sociais ligadas à convivência profissional. Saiba mais no quadro Fica a Dica. Olá, eu sou o Lucas Rosselli, docente aqui na área de Gestão e Negócios no Senac São José do Rio Preto. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje está em constantes mudanças. A tecnologia, a cada dia que passa, ela incorpora cada vez mais IA, dados, e muitas pessoas ficam preocupadas com a formação apenas técnica e esquecem das soft skills, ou seja, toda a parte comportamental, a parte de trabalho em grupo, a parte de organização. As empresas hoje buscam não somente a área técnica, mas toda essa parte de como saber trabalhar, como lidar com as pessoas. O profissional do futuro, além das competências técnicas, tem que trabalhar as soft skills. E o Senac hoje, em seus cursos, trabalha não só a parte dos conhecimentos, mas trabalha a competência como um todo, como conhecimentos, habilidades e atitudes. Esta edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que este programa e suas reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo Rio Pretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia e até o próximo programa.